eu definitivamente não sei dar um tom místico pro início dos meus vídeos. Mas hoje o meu misticismo vai ser levado a um nível novo. Hoje eu vou prever o que vai cair na Ubimap desse ano. Prever tal como uma vidente? Não. Eu vou prever com estatística. Então pega na minha mão e bora ver como. Em primeiro lugar, eu sei que é chato falar isso todo santo vídeo. Eu tenho um produto chamado Academia de Pitágoras. O que é a Academia de Pitágoras, ou ADP? É um treinamento completo para Ubimap. Ela conta com todas as aulas, com resumos para download de todas, claro, todas bem desenvolvidas, com diversas questões resolvidas, além de ter praticamente todas as questões do Ubimap classificadas em alguns atributos, tais como nível, fase, dificuldade e conteúdo. Todas essas listas foram feitas com base em uma planilha, onde tem todos os dados de todas as questões do Ubimap. Mas aqui eu vou ser bem sincero, tem todas as questões da planilha, tá? Mas da lista provavelmente uma ou outra ficou de fora. É um desvio baixo considerando todas as questões. Mas assim, eu tenho em mão praticamente todos os dados de tudo que já caiu na Ubimap. E com isso eu posso calcular porcentagens de incidência e falar sobre o que mais cai na Ubimap com propriedade matemática. Esse vídeo é um debate sobre isso. Eu vou te mostrar alguns dados super interessantes. Dados que indicam como é a cara da Ubimap. Hoje eu vou desenvolver exatamente o que cai na primeira fase da Ubimap, sem falar da segunda. E eu vou desenvolver aquilo que você precisa dar valor pra estudar. Mas antes de tudo eu quero fazer uma merchan. A ADP não é um treinamento onde eu falo o que eu penso. Claro, tem bastante da minha experiência da Ubimap lá, né? Mas as aulas são feitas com base em uma análise do que mais cai, uma análise de verdade. Sem contar que o método que eu defendo na ADP é um método científico. Hoje em dia eu estudo aprendizado e busco sempre obter informações sobre como o cérebro aprende. E todo o conhecimento que eu adquiri nessa área eu uso na ADP também. Então basicamente a forma com que eu te passo o conteúdo parte de um corpo bem sólido de evidência científica. Bora começar com esse vídeo? A organização dos conteúdos nesse vídeo vai se dar em 7 grandes módulos. A aritmética é onde eu falo da relação entre números, definições, expressões numéricas, etc. Aquilo que você desenvolve sem precisar de uma incógnita, sem precisar do x. A álgebra é aquilo que tem o xzinho, como por exemplo x mais 1 é igual a 2. Tudo é construído com base em equações. Em lógica, a gente tem alguns princípios da lógica, além de sequências, princípio da casa dos pombos e raciocínios comuns da Ubimap. Eu desenvolvo esse módulo na ADP, tal como todos os outros, e é o módulo menos conteudista. Algumas questões de geometria que você não precisa de conceitos rigorosos de geometria se enquadram em lógica, na parte de visualização geométrica espacial. Vamos supor que você tem um cubo e pra cima tem o 6 e pra baixo tem 1. Se você vira ele de ponta cabeça, 1 vai ficar pra cima e o 6 vai ficar pra baixo. Você não precisa de conhecimento de geometria pra isso. Geometria plana é outra coisa. Em geometria plana eu desenvolvo as definições geométricas de figuras bidimensionais. Então eu falo sobre quadrado, triângulo, retângulo, ângulos. Probabilinatória é um outro tópico, que é um nome que eu inventei. É a fusão de combinatória com probabilidade, que são os dois principais tópicos desse módulo. Em funções, se desenvolve relações de contradomínio e domínio, e como acoplar esses conceitos de função à geometria, porque cai bastante geometria com função. Em geometria espacial, eu falo sobre objetos tridimensionais, onde eu dou ênfase em definições e cálculos envolvendo ele. É um dos módulos mais dispensáveis de todos. Para cada módulo na fase 1, a gente tem 3 listas para os 3 níveis, e agora eu vou começar a mostrar os dados da quantia de questões em cada um desses módulos. Prepara, porque isso vai ser denso. Recomendo que você faça a sua análise também para você conseguir entender como cai também. Inclusive, cai análise gráfica na Ubimap, então é importante que você saiba interpretar essas informações que eu vou te passar. A primeira coisa que eu fiz foi contar a quantidade de questões em cada uma das listas. A quantia de questões de cada módulo. Bora pro nível 1. Essa é a tabela do nível 1. A gente pode ver claramente que lógica domina o nível 1, sendo 46% das questões. A aritmética também é um tópico que sempre tá aparecendo. Geometria plana vem depois, mas bem menos significativo. Agora, o que me impressionou de verdade foi álgebra combinatória, que caiu bem pouco. O fato de ter apenas 9 questões de combinatória foi realmente de impressionar. Aqui vemos no gráfico a disposição de basicamente tudo que a gente vê caindo. E lógica é absurdo de gigante. Lógica e aritmética. Álgebra, geometria plana e probabilinatória ficam mais de escanteio. Isso indica que a prova do nível 1 é bem menos conteudista, porque lógica não costuma ser conteudista, e aritmética é bem básico, você vê expressões numéricas, frações e etc. Então, sobre a óptica da lógica, 46% da prova não é conteudista. 46% da prova é só pensar com aquilo que você já tem de fábrica na sua cabeça. Geometria plana tem bastante conteúdo, mas olha só que interessante. Decidi filtrar por área na lista de questões de geometria plana e eu encontrei 55 resultados. Dando uma olhada na planilha, procurei por semelhança de triângulos e a gente vê apenas uma questão. E aí você pergunta, tá, mas por que tem tão pouco semelhança? Na verdade, não é que tem pouco semelhança, é que normalmente as questões de semelhança também têm um conceito de área, e por isso elas ficaram classificadas em área. Se a gente busca por área, 30 questões catalogadas como envolvendo algum conceito de área. 30 das 45 questões de geometria são área, isso é 66%. Bora dar uma analisada
analisada no nível 2 e ver o que muda ou o que não muda. No nível 2, a gente tem essa tabelinha maravilhosa. Veja bem, se antes a aritmética era 32%, agora a aritmética é 23%. Se antes a álgebra era 5%, agora é 14%. Olha só que interessante, um cresce e o outro diminui, e isso é bem notável. Vamos tentar entender o porquê de a aritmética ter diminuído e a álgebra ter crescido? No nível 1, é mais comum se mexer com números de fato, com algarismos, com operações. No nível 2, os números se mostram de maneira diferente. Ao invés de um 1, 2 ou 3, a gente tem A, B ou C. Números agora, na verdade, são representados por letra. Você precisa ter um domínio muito melhor disso se você quiser fazer o nível 2. Agora, alguns amiguinhos novos também vão aparecer, como por exemplo Bhaskara e equações de segundo grau. E você também vai ter que mexer com potência. No geral, você precisa de uma álgebra cada vez mais casca grossa. No gráfico, é de se esperar que álgebra, aritmética e lógica continuem sendo boa parte da prova. Mas vamos dar um enfoque para a prova combinatória, por exemplo, vai de 3% para 5%. A geometria plana também cresce, é uma parte significativa do gráfico. E o escopo do conteúdo cresce também. Se você pesquisar, agora você encontra questões com círculo. Mas olha só que interessante, a área continua dominando a prova e tem aquele mesmo fato curioso de que semelhança cai pouco. Mas isso porque semelhança costuma cair dentro das questões de área. A gente tem que se ater aos fatos relativamente a eles próprios e não ao número absoluto que diz respeito a esses fatos. E agora a gente tem uma grande novidade, ou pequena novidade, porque não é um percentual tão grande: geometria espacial. E é tão pouco que eu acho que nem vale a pena comentar. Na verdade, é uma parte muito pouco conteudista. Sabendo que é face, aresta e volume, putz, já tá muito bem, já tá bem demais. E aí você chega pra mim e fala, poxa, mas por que tem tão pouco de geometria espacial? É porque na classificação das questões eu tomei diferente o que? Visualização geométrica e geometria espacial. Em visualização geométrica você vai ver muitas figuras tridimensionais, muitas figuras espaciais, mas a questão não vai pedir conceitos de geometria espacial como volume, área da superfície lateral. Normalmente não é isso que é cobrado. Por isso, muitas questões de geometria espacial eu enquadrei em lógica, porque visualização geométrica é pura lógica. Agora, bora dar uma analisada no nível 3. Se liga nessa planilha maravilhosa. A aritmética tava no 23%, né? Agora tá no 12%. E dos 14 de álgebra que tínhamos, agora é 16%. Um fenômeno semelhante com o que aconteceu da fase 1 para a fase 2. Álgebra se sobressaindo sobre aritmética. Mas agora, de fato, a gente tem mais letra do que algarismo. Agora, veja bem, lógica caindo de novo. Mas de 38% foi para 21%. O raciocínio lógico da UBMAP se refina, de modo a conter um saber matemático mais sofisticado. Acredito que esse seja o principal motivo para o tópico de lógica ter diminuído e os outros tópicos ter aumentado, porque a lógica de certa forma se transloca à medida que a prova vai requerindo mais conteúdo de você. E olha só pra geometria, que loucura! Foi de 19% para 27%, aumenta bastante, e adivinha, é a mesma lógica. Procure por área e você vai ver que 56 das 92 questões envolvem áreas, e muitas das questões de áreas envolvem semelhança e congruência. Agora você precisa dominar bem a geometria, saber traçar retas, pontuar pontos, manipular ângulos e calcular áreas. Mas olha só um dado muito interessante: filtrando por círculo na planilha, você encontra 26 questões de círculo. E se somarmos as 26 de círculo às 56 de áreas, 82 das 92 questões de geometria são ou de círculo ou de área. Sabendo que cai bastante semelhança e congruência nas áreas, isso indica alguma coisa pra você? Saindo de geometria, vejamos alguns fatos que acontecem também. De 5% de prova combinatória, agora temos 12%. Um aumento significativo, visto que 12% é 5% mais 140% de 5%. A minha hipótese é clara. Antes caía muito o princípio fundamental da contagem e se resumia a isso. E agora temos um tópico novo. 17 questões se apresentam como sendo de probabilidade. Agora a prova combinatória mostra suas garras. Probabilidade chega como sendo uma novidade e aumenta um pouco o escopo desse tópico. Além de termos 3% de funções caindo na prova, o mais curioso é que no nível 2 tínhamos 4 questões de geometria espacial e no nível 3 temos 3 questões de geometria espacial na fase 1. Sabe o que isso indica? Eu acredito que absolutamente nada. Pro seu estudo, absolutamente nada. Uma explicação para isso ter ocorrido é o tipo de questão de geometria espacial que costuma cair. As questões de geometria espacial da fase 1 são questões bem rudimentares, sem muitos conceitos avançados em geometria espacial, como volume. Na verdade, se a gente for reorganizar, muitas das questões que estão catalogadas como de geometria espacial poderiam ser postas em geometria mesmo. Geometria espacial é um tópico bem rudimentar e pouco desenvolvido na UBMAP, ao menos na fase 1.
Pra finalizar esse vídeo, eu quero dizer que, claro, você pode criticar a classificação, porque foi um ser humano que fez, e foi um ser humano que categorizou as questões. Talvez pra uma pessoa, uma questão possa ser classificada como de visualização geométrica, mas pra outra pessoa pode ser uma questão de volume. Existe sim uma certa subjetividade inerente ao ser humano, por mais que a gente tente ser objetivo. Enfim, comente aqui a sua opinião sobre isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Sim.com.br para você conseguir adquirir a ADP e conhecer melhor esse produto tão maravilhoso que tem ajudado tanta gente. Beijinhos no coração de todo mundo. Vejo vocês em um outro dia e tchau, tchau.